Eu fiz um programa que calcula a soma de dois números. Eu coloco o número 1, eu coloco o segundo número, e ele faz o cálculo. 3 mais 6 igual a 9. E eu fiz um outro programa que faz a soma de dois números. 5 mais 6 igual a 11. E eles são o mesmo programa, eles têm o mesmo algoritmo, a mesma lógica, e ao mesmo tempo eles são completamente diferentes. Porque um programa eu fiz em JavaScript e um eu fiz em PHP. E eu vou recriar cada um dos dois para mostrar qual é a diferença entre JavaScript e PHP. O que está acontecendo quando você tem um código JavaScript rodando e o que está acontecendo quando você tem um código PHP rodando. Acompanhe comigo. E se você não conhece nada de HTML, JavaScript, PHP, não se preocupe. Nós vamos fazer realmente tudo passo a passo. Esse comando diz que eu tenho uma página HTML. Esse comando diz que eu tenho o corpo da página HTML. Esses são tags do HTML. Essa é a nossa página. Primeiro eu vou fazer apenas a página HTML. Depois eu vou fazer o programa PHP e o programa JavaScript dela. Este comando diz que eu vou começar um parágrafo. Esta página vai mostrar uma soma. E aí, em um caso vou escrever em PHP, no outro caso vou escrever em JavaScript. Vamos começar com o PHP. Se você olhar a página, vai ver que está aqui. Esta página vai mostrar uma soma em PHP. É um parágrafo no HTML. Eu vou ter um número 1 e um número 2. No HTML, quando temos campos que você preenche, botões que clica, isso é considerado como um formulário. Um formulário é criado com a tag form. Então, entre o form e o /form, nós teremos o nosso formulário para os dois programas. Nós teremos o texto número 1 e um comando de formulário, que é o de entrada de dados, que você vai depois digitar. É o input. Por enquanto, nós vamos definir igual id n1, é o identificador deste input, e o name dele. Depois, nos cursos, a gente vê um pouco melhor a diferença, mas nós vamos usar um para o JavaScript e o outro para o PHP. br é um comando que gera uma nova linha. Então, eu tenho número 1 e número 2. Num layout padrão HTML5, nós faríamos de uma maneira diferente. Eu estou ficando ao máximo para nos concentrarmos no nosso objetivo de apenas usar isso, essa estrutura, para mostrar os dois programas. Mas eu tenho aqui com o identificador N2 e com o nome N2, número 2. E um terceiro comando do HTML, do formulário, que é o type. O type igual a submit. O que faz esse submit? O que faz o input normal é receber dados. Eu vou inserir os dados para o número 1, eu vou inserir os dados, vou digitar para o número 2. E eu vou ter o submit, que é um botão, e este botão vai ter como valor calcular. O valor é o que vai ser exibido no botão. Observe. Aqui nós temos o nosso formulário, mas ele não tem nenhum código nele, quer dizer, nem em PHP, nem em JavaScript. É apenas nosso parágrafo, os textos que digitamos, e nossa entrada de dados do número 1 e a entrada de dados do número 2 e o botão de calcular. Mas observem quando eu clico no botão de calcular, ele vai enviar o formulário. Isso significa que ele vai acessar novamente o servidor de onde ele trouxe essa página, agora enviando para esse servidor as informações que eu preenchi. Ou seja, ele está acessando aqui este endereço, php.php, e dizendo, como número 1 eu preenchi 3, como número 2 eu preenchi 6, e eu tenho um botão calcular, o nome é calcular, cujo valor é calcular. Eu botei name calcular, value calcular. Como o nosso código não faz nada, ele traz exatamente a mesma página. Quer dizer, se eu acessar a página apenas
php.php, ou eu acessar a página php.php, passando todos esses parâmetros, ele vai exibir a mesma coisa. Por quê? Porque ele não está tratando esses parâmetros ainda. Eu vou agora tratá-los no PHP. Eu vou aqui dizer para o sistema, para o servidor, que eu tenho um código PHP. Este meu código PHP, e agora estamos usando a linguagem, estamos programando na linguagem PHP, ele diz que tem uma variável total que recebe número 1 mais número 2. Mas o que é esse dólar sublinhado get? O que são esses colchetes? Isso é visto um pouco nos cursos de lógica de programação. Por exemplo, colchetes se referem a um array, que é um conceito usado em várias linguagens, e algumas coisas são específicas do PHP que nós vemos nos cursos de PHP. Mas eu estou somando o que vai vir do parâmetro número 1 com o que vai vir do parâmetro número 2 e colocando tudo em total. E depois eu executo o comando chamando echo, isso é o que eu quero que ele gere para fora, que ele exiba no HTML. Resultado, dois pontos. E aqui eu tenho um comando que é o que concatena no PHP, nós veremos que o JavaScript é diferente. O total, resultado, dois pontos, total. Salvo e vamos ver o que resulta nisso no nosso código. Eu coloco 7, coloco 4, mando ele enviar, ele recebeu 7 no número 1, recebeu 4 no número 2, e quando ele recebe isso, ele soma os dois e exibe. Aqui a gente cometeu um pequeno erro de digitação, resultado, dois pontos, um espaço a mais. Mas aqui o interessante é o seguinte, quando exibirmos o código-fonte da página, ou seja, aquilo que o Chrome recebeu, ele recebeu uma página HTML com os parágrafos, os forms e resultado 2.11. O nosso navegador não enxerga o PHP. O PHP, o servidor, usou aquele código PHP para construir a página HTML que ele enviou. Como é que ele construiu essa página HTML? Com tudo aquilo que está em HTML e mais, nessa parte do PHP, ele exibir resultado, dois pontos, e um código do PHP. Então, temos no PHP funcionando assim. Parece lógico. Eu tenho um formulário, eu chamo um servidor, nesse servidor eu executo o código de PHP, no caso, nós estamos somando números, poderíamos estar acessando um banco de dados, poderíamos estar fazendo N outras coisas. Gero essas informações dinâmicas que vão junto com o HTML para o seu Chrome, para o seu navegador. Mas quando fazemos no JavaScript, será que é a mesma coisa? Não, no JavaScript nós fazemos um pouco diferente. Vamos ver como funciona no JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer é uma pequena mudança no nosso botão de Submit. Eu vou chamar como um tipo botão. A diferença, o tipo botão é apenas um botão. O Submit é um botão que envia o formulário. Eu não vou querer enviar o formulário para o servidor. Eu vou querer que este tipo botão tenha um código HTML que chama uma função JavaScript, a função soma. Ou seja, quando eu clicar no botão, no navegador, ele, em vez de enviar para o servidor, ele vai executar um código JavaScript, o código da soma. E vou no HTML ainda dizer que eu tenho uma outra estrutura aqui, que é o resultado. É nessa estrutura que eu vou mostrar o resultado. Porque eu não vou ter, como no PHP, que eu vou imprimir simplesmente após essas etapas, dar um eco de alguma coisa. Não, eu vou ter um código JavaScript e esse código JavaScript vai alterar a nossa página HTML atual. Eu uso ainda em HTML um comando chamado script, uma tag chamada script, que diz que
para o HTML. Aqui começa um código JavaScript. Isso o navegador precisa entender porque o navegador entende JavaScript. E aqui eu vou criar uma função soma. Aquela função que é chamada quando eu clico no botão. Aqui vai alguns códigos, em alguns aspectos semelhantes ao que nós vimos no PHP, aquilo que é comum a qualquer linguagem imperativa, e algumas coisas específicas do JavaScript, assim como vimos que há coisas específicas do PHP. Eu vou ter window.document.getElementById. Isso aqui é tudo uma estrutura para que o JavaScript interaja com a página HTML. Basicamente, este código diz: eu quero que N1 receba o valor que estiver nesse campo do HTML. Eu quero que aquele campo, cujo ID é N1, o valor dele, eu quero que vá para a variável N1. E para a variável N2, eu quero... Aqui eu escrevi ID, mas na verdade é de N1, é o ID do N1. Aqui o ID N2. E eu vou ter mais um elemento resultado igual a window.document.getElementById do que? Do resultado. Eu quero este elemento, que eu quero saber o valor dele, este elemento, que eu quero saber o valor dele, e este elemento, porque eu quero escrever dentro dele. Resultado. Então, aqui eu não estou pegando o valor, estou pegando o elemento em si, porque este elemento eu posso escrever dentro do HTML, inner HTML. Resultado, dois pontos, mais. E aqui temos alguns códigos que é basicamente conversão de tipos. Outro assunto delicado que nós vemos em alguns conteúdos, mas que eu tenho que transformar N1 para o inteiro, transformar N2 para inteiro, somar os dois e concatenar com o resultado. Bom, em alguns aspectos isso aqui parece um código muito simples, tão simples quanto do PHP. Eu tenho uma variável, eu tenho outra variável, eu somo as duas, eu exibo as duas. Em alguns outros aspectos parece complexo, porque tem uma série de comandos específicos do JavaScript, que nós estudamos quando estudamos JavaScript. Mas, para o objetivo aqui, o que nós queremos é olhar o resultado disso. E aqui, no js.php, eu digito meus dois números e eu também tenho o resultado funcionando perfeitamente. Ok, os mais atentos podem ter percebido que eu cometi um pequeno erro de digitação que eu corrigi fora da tela e voltei, mas o fato é que funciona. Mas funciona de um jeito diferente do PHP. Observem quando nós observamos o código-fonte da página. Nós enxergamos aqui no código-fonte todo o nosso código JavaScript. E nós não estamos enxergando aquele resultado 2.8, porque isso está sendo gerado pelo JavaScript. E eu não acessei novamente o servidor. O próprio navegador, quando eu cliquei em calcular, executou uma função JavaScript que leu esse dado e alterou dinamicamente a página. A forma como eu trabalho é diferente. E eu vou, em alguns momentos, usar JavaScript, em alguns momentos eu vou usar o PHP, em alguns momentos eu posso usar os dois em conjuntos. Eu posso dinamicamente gerar em PHP, inclusive códigos JavaScript. Mas, se eu quero, por exemplo, alterar a página que eu estou vendo de forma dinâmica, se eu quero exibir um alerta aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que, na verdade, eu também quero um alerte de tudo isso. E aqui, além de fazer o cálculo do resultado, ele exibe um alerta. Eu não tenho como fazer isso em PHP, porque em PHP eu estou apenas trazendo a página HTML. É o JavaScript que exibe o alerta. Eu posso, no PHP, gerar um código JavaScript com um alerta de uma mensagem que
tenho do PHP que eu quero exibir, mas eu tenho que usar o PHP junto com o JavaScript. Por outro lado, no JavaScript, eu não acesso diretamente o banco de dados que está lá no servidor. É no PHP que eu uso comandos que acessam o banco de dados e que dinamicamente geram uma página. Ou pelo menos geram dados que eventualmente num JavaScript eu posso acessar a internet e trazer esses dados. Então, cada um tem o seu papel e mesmo se você for fazer a mesma coisa, a natureza da forma como você faz em JavaScript, a forma como isso é executado é diferente do PHP. No JavaScript eu estou no lado do cliente, ou seja, no seu lado, no seu computador, executando códigos. E no caso do PHP, eu estou no servidor executando códigos que geram uma página HTML, talvez até com JavaScript junto, que é enviada para o cliente. Por isso que nós dizemos que JavaScript é uma linguagem client-side, uma linguagem que está no lado do cliente, e o PHP é uma das diversas linguagens server-side, uma linguagem que executa no lado do servidor. Espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro para vocês o que é um, o que é o outro. Não é meu objetivo aqui, não foi meu objetivo ensinar uma programação em JavaScript ou em PHP. A gente usou vários comandos específicos que são vistos dentro de um curso de JavaScript, são vistos dentro de um curso de PHP, mas eu espero que a ideia geral de como é um programa e o outro tenha ficado claro o suficiente para entender a diferença entre os dois.